De Crônicas foi escrito por Esdras, para quem não sabe, e o livro que traz o seu nome, Esdras, capítulo de número 1, você vai encontrar o livro dos reis de Israel, o livro das crônicas dos reis de Israel e o livro de Esdras. Capítulo 1. Glória a Deus. Que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, esteja sobre todos nós aqui nesta noite. Irmãos, estamos em guerra, tá? Se você não sabe, eu vou só te lembrar. Estamos em guerra. Glória a Deus. Esdras, capítulo 1. Diz assim a poderosa palavra do eterno Deus: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito, ou avivou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazendas e com gado, afora a sua dádiva voluntária para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todo aquele cujo espírito Deus avivou, ou Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Deus clemente, Deus bondoso, misericordioso, compassivo, tardio em graça. Eu amo a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela é necessária, ela é vital para a nossa caminhada, para a nossa existência. A Tua palavra está acima de erros. A Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é absoluta, a Tua palavra é revelação, a Tua palavra é visão, a Tua palavra é profecia. Fala conosco esta noite, Deus, de uma forma especial. Nós queremos Te ouvir e tributaremos a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Fala conosco e nós Te ouviremos, e todos digam amém. Amém. Podem tomar assim. Diferente do que costumo fazer, fiz uma leitura um tanto extensiva para melhor compreensão. Nós sabemos que o livro de Esdras, ele foi um livro escrito por um judeu que havia nascido no exílio babilônico. Para nós entendermos esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos precisar retornar ao ano 586 a.C. Mas antes de nós retornarmos ao ano 586 a.C., nós vamos precisar voltar a mais ou menos um século atrás. Esse século atrás trata de quando Deus levanta o profeta Isaías para profetizar sobre a vida desse rei persa
que seria o seu ungido, que teria a incumbência de construir ou reconstruir o templo do Senhor e reedificar a Jerusalém. Isaías, quando profetiza 200 anos antes da existência, do nascimento de Ciro, ele profetiza 100 anos antes, acerca do episódio que ocorre no ano 586, quando Nabucodonosor e as suas tropas invadem definitivamente Jerusalém, Judá, e destrói completamente a cidade, o templo do Senhor, aquele templo suntuoso de 2 de Crônicas 7, aquele templo edificado com rochas, coberto com madeira de faias sem emendas, revestida de ouro, agora se torna em escombro. Há uma destruição total, pois Nabucodonosor destruiu o templo, queimou a fogo, para que o ouro derretesse, para que levasse para Jerusalém todo o ouro que havia no templo. Se não bastasse, ele queima as portas da cidade a fogo. Se não bastasse, ele destrói os muros da cidade. Então Jerusalém, uma cidade edificada sobre um monte, cercada de montes, que era uma fortaleza, que era cercada por muros, simplesmente os seus muros estão destruídos, as suas portas queimadas a fogo, e o templo onde o Deus de Israel se revelava estava em ruínas. Agora começa o povo a ser levado de forma definitiva para o exílio babilônico. E quando Israel é levado para o exílio babilônico, os irmãos vão se lembrar que quem está no poder agora é a Babilônia, e quem é o cabeça do reino da dinastia de Nabucodonosor é o seu filho Nabucodonosor. Ele consegue conquistar todas as nações, ele se torna forte, ele se torna poderoso. Ele é comparado em Daniel capítulo 2 como um reino cabeça de ouro, alguém que conseguiu alcançar o clímax, o ápice do poderio entre as nações, um homem temido, um homem respeitado, um homem que trazia pavor para as nações. Ele agora está no poder, só que ele tem uma revelação, e a revelação que ele tem é de uma estátua, e a estátua que ele tem a revelação tinha partes diferentes de minérios. Ele vê que a estátua tinha cabeça de ouro, braços e peito ou peitoral de prata, ventre e coxa de cobre ou bronze, a depender da versão da sua Bíblia, pernas de ferro e pés de barro e de ferro. Já falamos sobre isso aqui em outras ocasiões, mas eu preciso te lembrar isso. Então ali Deus está dizendo que o reino de Nabucodonosor ia acabar, e que um outro reino iria se levantar, que seria o reino Medo e o reino Persa, e que seria do reino persa, ou através do persa Ciro, que o Senhor Deus estabeleceria o final do exílio, o final da prova, e traria o povo de volta para Jerusalém. Eu quero abrir um parêntese aqui antes de me atenuar a mensagem, te fazer lembrar que Jerusalém é o começo de tudo. É como se Deus estivesse falando para essa igreja: é hora de voltar para o começo. Aleluia! E qual foi o começo da igreja? Como a igreja se iniciou? A igreja começou no Pentecostes. A igreja começou no meio do fogo. A igreja começou inflamada pelo Espírito Santo. O
uma pedra. E esta pedra seria uma pedra cortada sem mão, que atingiria o pé da estátua e ela derrubaria aquela estátua. Nós vamos entender agora: o reino babilônico está agora no ápice, no clímax do seu poderio. Deus então levanta o Império Medo através de Dario, e depois que o Senhor tira Dario de cena, aparece então, você vai ver então, que vem o Império Persa, onde Ciro agora é o rei. Ciro agora está no governo. Só que depois deste peitoral e braços, que são dois reinos, Medo e Persa, passasse, viria então o Império da Grécia, viria então Alexandre Magnus, que depois é conhecido como Alexandre o Grande, pois venceu todas as guerras e batalhas que ele enfrentara. Depois que Alexandre o Grande morre, então seus 4 principais generais passam agora a dividir o reino da Grécia, e se vê agora o período helenista. O período helenista é interrompido pelo período dos Macabeus. O período dos Macabeus finaliza com o Império Romano, que agora é os pés de prata, de barro e de ferro, que agora, enquanto o Império Romano está estabelecido, aparece uma pedra cortada sem mão, uma pedra chamada de pedra de escândalo, uma pedra chamada pedra de escândalo, desprezada pelos seus edificadores. Esta pedra, também chamada de pedra angular, pedra de esquina, esta pedra revela a pessoa de Cristo, o mesmo que diz para Pedro: eis que tu és Petros, eis que tu és fragmento de pedra pequena, mas sobre esta pedra, sobre mim esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dentro do parêntese que eu abri, eu quero profetizar sobre a tua vida: as portas do inferno vão começar a ruir a partir de agora, porque há uma unção de Deus. Vou falar novamente: há uma unção de Deus que está sendo liberada diretamente do trono de Deus sobre a igreja que está reunida aqui nesta noite, e aqueles que estão assistindo pelas mídias sociais serão tocados pelo poder que está dentro deste lugar, pela glória que está sobre este lugar. Se você quer mais um lugar de glória, é mais ainda. Então entenda que quando Deus revela para Nabucodonosor, é isso mesmo, para um pagão, aquilo que ele realizaria, então aí está o plano. Só que 100 anos antes, Deus fala com Isaías, no período em que Nabucodonosor está prestes a invadir Jerusalém, no ano 586, Deus levanta o profeta Jeremias. Repete comigo: Jeremias. E quando Deus levanta o profeta Jeremias diz: eis que o Senhor permitirá que esta nação seja invadida pelo reino que vem do norte. Só que os irmãos sabem que Babilônia estava a leste e não estava no norte, como foi profetizado por Jeremias. Porém, para você entender a entrada, geograficamente falando, a entrada principal para Jerusalém deveria vir pelo norte. Então eles saíam do leste e vinham margeando o grande rio Eufrates, e depois davam uma volta e vinha na direção norte, e então ele invadiria completamente a cidade de Jerusalém. Então, quando Deus está dizendo que o inimigo está vindo de uma direção, você pode não estar vendo, mas é de lá que ele vai vir. Deus está dizendo: fica atento, fecha as porteiras, fecha as portas, tapa as brechas, fica atento, porque o inimigo está vindo. Ele é sutil, ele é atrevido. Parece
que viesse do leste, o leste que é a Babilônia que destruiu a Síria, mas do norte não tem nada, do norte tem deserto, e do norte tem um caminho preparado. Sim, e esse caminho foi preparado não foi pelo diabo, foi o próprio Deus. Para quê? Para poder apertar o povo. Para quê? Para o povo voltar o seu coração para Ele, para o povo voltar a adorá-lo na beleza da sua santidade. O povo estava aposta para a fé, o povo estava vivendo conforme o seu próprio coração, os seus próprios desígnios, não buscavam mais consulta a Deus. Os sacerdotes estavam caindo pelas praças embriagados. Sim, os sacerdotes estavam pelas praças embriagados. Os anciãos estavam pelas portas da cidade, dizendo: cada um faz o que quer, não precisa-se mais de conselhos. Os jovens estavam perdidos no seu caminho, sem perspectiva, sem sonhos, sem projetos, cada um vivendo muito bem, socialmente, monetariamente, estava tudo bem, mas espiritualmente estava um caos, espiritualmente estava tudo indo de mal a pior. Nós vemos uma geração que tem buscado sim aquilo que vai trazer para ele uma estabilidade monetária, financeira, material, mas não se preocupam com a vida espiritual. Tem pessoas que abrem mão da santidade de Deus por um relacionamento que Deus não está no negócio. Tem gente que abre mão da comunhão com Deus para viver uma vida em pecado e pensa que Deus está ignorando isso. Filho, Jesus está voltando, você vai ficar. Pastor, eu não quero ouvir isso, mas vai ouvir porque é verdade. O Senhor diz claramente quem são aqueles que vão entrar nos céus. E você está vivendo em fornicação, você não casou, você é crente, você está andando errado, você vai ficar. Pastor, nenhum quer pregar isso, sabe por quê? Porque o povo vai embora, mas o que tira o povo da igreja é o pecado oculto, o que tira o povo da igreja é o materialismo tomando conta dos altares, mas o que fortalece a igreja é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho bíblico, é o Evangelho que vai nos confrontar e nos levar para um relacionamento ainda maior com Deus. Não se engane que está tudo bem, porque não está. Você questionando porque as coisas não estão indo bem e culpando a Deus por isto. O Senhor avisou, o Senhor falou. Imagine Deus falando: o inimigo virá, o inimigo vai invadir, o inimigo vai destruir, o inimigo vai devastar. Mas sabe o que você faz como crente, como igreja? Cruza os braços e ignora o que Deus está falando. É avivamento, Deus está te chamando para aquilo que é, vai produzir o avivamento. Não dá para fingir que não está acontecendo nada. Tem que haver um conserto, tem que haver a mudança, tem que haver um arrependimento. E nós estamos falando isso desde segunda-feira. Nós queremos o poder, nós queremos a unção, nós queremos a virtude, mas não queremos entrar pela porta. E a porta que nós precisamos entrar, ela é estreita, ela é apertada. E não dá para entrar com a bagagem que você quer entrar. Pastor, eu vou empurrar. Não entra, não passa, não dá, não serve. Não adianta forçar. A Bíblia diz que a porta é estreita e apertada é o caminho que leva à salvação, mas largo é o caminho que leva à perdição. E pasmem, são muitos que estão indo por ele. As pessoas querem facilidade. As pessoas querem viver uma vida de facilidade, mas nada é fácil, porque o que vem fácil você não valoriza. Se você não trabalha por algo, se você não paga preço por algo, você despreza, você ignora, você não dá o devido valor. Mas quando você sangra por algo,
quando você transpira por algo, quando você se machuca, se fere por algo, você passa a valorizar, você passa a priorizar, você passa a se dedicar mais para zelar daquilo que o Senhor te deu. Deus está dizendo, Deus está falando, e agora se cumpre a profecia. Deus está dizendo que o inimigo vem, e ele veio. O império babilônico é destruído, o império persa está estabelecido. E eu vou parar aqui no império persa. É no império persa que Daniel ele tem uma visão de grandes guerras, de grandes batalhas, de grande destruição. E quando Daniel ele percebe, quando ele tem a visão, sabe o que ele fala? Ele faz, ele vai aplicar o coração para a oração. Porque é assim que você se prepara para o mal que está tentando se aproximar, como? Se revestindo na oração. Não se vence o mal batendo boca, não se vence o mal fazendo queda de braço, se vence o mal na oração, se vence o mal no jejum, se vence o mal, querida, guerreando nas armas espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer as fortalezas do diabo. Ei, Satanás desfez a tua fortaleza, Satanás destruiu os teus muros, Satanás queimou as tuas portas, Satanás atingiu você que é o templo de Deus. Mas nessa noite eu venho na autoridade do Espírito Santo para te dizer: chegou o tempo da restauração, chegou o tempo da restituição, chegou o tempo do reavivamento da parte de Deus. O Senhor usou tantos profetas para dizer que passado vocês iriam assoviar, iriam ficar em assombro quando veio a calamidade, quando veio a destruição. E assim aconteceu, e assim se cumpriu. Aí nós lemos um texto em que Esdras faz questão, tanto em Crônicas, como também no seu livro que traz o seu nome, narrar a mesma história. Ele vai narrar que Deus agora está prestes a cumprir uma grande promessa. Que promessa é essa? Primeira promessa é autorizar, é dar uma carta, é dar autorização para conseguir patrocínio, para receber tudo aquilo que você precisa. Para quê? Para investir na grande obra que o Senhor colocou nas suas mãos. Não entendi. A Bíblia diz que Ciro, ele vai fazer um pregão, ele vai fazer um decreto e vai dizer: aqueles que são de Deus, aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que temem ao Senhor e quiserem se levantar e voltarem para Jerusalém, que é de Judá, para lá edificar a casa do seu Deus que está em Jerusalém. Escute, Deus, segundo a visão de Ciro, não estava em Babilônia, estava em Jerusalém. Por que ele diz isso? Porque quando o templo é edificado, o Senhor falou através de Salomão que naquela casa ele estaria perpetuamente, ele estaria ali para sempre. Mas a Bíblia diz que quando o povo fosse para o exílio e clamasse a Deus voltando-se para Jerusalém, abrisse uma porta, abrisse uma janela e clamasse ao Deus de Israel em direção a Jerusalém, Deus ouviria e Deus responderia. Agora o pagão, agora o ímpio Ciro está dizendo: é hora de voltar para Jerusalém, é hora de voltar para onde está a presença do Deus que vocês servem. Ah, meu Deus, eu não quero estar onde a presença de Deus não está. Se Deus não cabe ali, eu também não caibo naquele lugar. Mas se o meu Deus está ali, é ali que eu quero estar. Eu quero estar onde tem presença, eu quero estar onde tem unção, eu quero estar onde tem graça, eu quero estar onde tem mover, eu quero estar onde há libertação, eu quero estar onde há confronto, eu quero estar onde há limpeza, eu quero estar onde tem água da vida, eu quero estar onde tem convívio de Deus no céu, eu quero estar onde tem o Espírito que toca, que transforma, que consola, que
ouvindo apenas aquilo que você quer ouvir. Mas é hora de você voltar. Mexe com esse monarca do cara nacional. É hora de voltar para Jerusalém. É hora de voltar para o começo. Diga, é hora de voltar para o começo. É hora de recomeçar com Deus. Lembra que no começo você orava mais? Lembra que no começo você jejuava mais? Lembra que no começo você tinha temor e tremor? E onde é que está tudo isso? Ficou em Babilônia. A tua esperança se esvaiu em Babilônia. Só que enquanto Babilônia está dizendo para você acabou, Deus está gritando em Jerusalém dizendo: volta, que eu espero. Vem. Lembra de onde a palavra grande? Todos têm o Espírito Santo quando recebem a Jesus. Mas só é cheio quem? Busca. E quando você busca o que é do céu, você busca o que é de cima, o que é de baixo, vem até você sem que haja esforço. A Bíblia diz no capítulo 9 de Daniel, vou ler com você daqui a pouco, primeiro e segundo versículo, que ele entendeu que o tempo estava cumprido e que era hora de voltar para Jerusalém. O relógio sem relógio diz para alguém assim: ó, chegou a hora de você voltar para viver o extraordinário de Deus. Não fala, não é para ficar olhando para minha cabeça, assim, ó. Se sem relógio me fala até a situação, chegou a hora de voltar. Aleluia. As nações disseram: acabou. Mas Deus está dizendo: tem um novo começo. Tem um novo começo. E o novo começo Deus deixa bem claro através do profeta Ageu, dizendo que se você viveu um período de glória e você foi para Babilônia e agora você vai voltar para Jerusalém, o Senhor diz que a glória da última casa será maior do que a da primeira. A Bíblia diz que o seu último estágio será melhor do que o primeiro. Vou falar novamente: o seu último estágio será melhor do que o primeiro. Lembra quando o negócio começou tudo bem, maravilhoso, e de repente perdeu-se o controle, e de repente você não sabe mais o que fazer? O Senhor te deu uma bênção, o Senhor te prosperou, o Senhor te enriqueceu, e de repente tudo se perdeu. Não foi que Deus tomou, porque o que Ele deu é teu, Ele não toma. Você perdeu. Você ignorou o santo, você desprezou o santo. Agora Esdras escreve dizendo quais são as palavras de Ciro. Olha aqui, é no primeiro ano que os medos perdem o controle, Babilônia é destruído, o Império Persa entra em ação no primeiro ano. Ciro diz: chegou a hora de vocês que querem voltar para Jerusalém e recomeçar. Primeiro, restaurando a casa de Deus. Restaurando primeiro você, restaurando aqui, restaurando aqui. Mente e coração. Tem pessoas que saem de um relacionamento errado e querem entrar em outro, sem tratar primeiro as feridas do último relacionamento. Você vai sofrer e vai fazer outro sofrer também. Então primeiro deixa Deus trabalhar você aqui e aqui. Depois Ele
ou restaura o que você quer, ou prepara outra coisa melhor. Aleluia! Glória a Deus! Alguém tem um aleluia. Então, enquanto Deus não trabalhar a sua mente, o seu emocional, o que você precisa não é de um novo relacionamento com o homem, o que você precisa é um novo relacionamento com Deus. Se a coisa não deu certo do seu jeito, vai dar certo do jeito que Deus tem. É Deus que vai entrar em ação e Deus vai fazer a coisa dar certo. No primeiro ano, Ciro vai reconhecer a soberania que vai pegar, irmão. Tem ímpios que respeitam mais de Deus do que os crentes. Hoje, tem ímpio que tem mais temor a Deus do que crentes. Enquanto alguns estavam dizendo, está bom para nós aqui, Ciro está dizendo assim, não, Deus falou que tem um negócio lá. Quem quiser ir, eu dou autorização. Agora olha o que ele diz. Quem quiser ir para trabalhar, vai restaurar, vai reconstruir. Olha aqui, ele chama Zorobabel. Com 50 mil homens vão para Jerusalém. Aí ele fala assim, ó, mas quem ficar vai receber do seu companheiro ouro, prata, fazendas. Só que uma oferta especial vai ter que ser enviada para os que estão indo edificarem a casa. Sabe o que ele está dizendo? Se você for para trabalhar, você vai ser usado. Se você ficar achando que vai ser mole, você vai ter que patrocinar, vai ter que investir. De alguma maneira você vai ter que fazer a obra. Pegou não? Pegou não? Então vemos que Esdras capítulo 1 está falando do retorno dos judeus à reconstrução do templo. Ciro é o rei da Pérsia. No início do seu reinado, ele foi tocado pelo Senhor. E no início do reinado, quando ele é tocado pelo Senhor, ele diz assim, ó, havia ou chegou o tempo, a hora, o cumprimento da palavra do Senhor, falado pela boca de Jeremias. Olha o que o ímpio está dizendo. Chegou a hora de cumprir aquilo que Deus falou através do profeta. Ele foi tocado por Deus dizendo, chegou a hora. Por quê? Porque findou o período do exílio de 70 anos. A palavra do Senhor proferida por Jeremias no capítulo 29, versículo 10. Pois assim diz o Senhor, que depois de 70 anos se cumprirem em Babilônia, eu visitarei e cumprirei a minha boa palavra para convosco, fazendo-vos voltar a este lugar. O Senhor está dizendo, vocês vão, mas vocês vão voltar triunfantes. Vocês vão sofrer, vão ser humilhados, só que tem uma coisa, eu vou arrancar vocês de lá por cima. Vocês vão sair com ouro, vão sair com prata, com fazendas, vão voltar para este lugar e vão viver conforme a minha palavra. O que Deus está buscando de mim e de você é que voltemos às Escrituras. Voltemos ao que diz a palavra. Quando Jeremias profetiza isso, então agora os 70 anos está terminado, está concluído.
Os outros quiseram ficar. Olha para alguém e diga assim: se você quiser ficar, o poder é teu. Mas eu vou voltar. Diga: eu vou voltar para onde está a presença de Deus. Eu vou voltar para onde está a glória de Deus. E eu vou dizer: sabe onde está a glória de Deus? Não é na tua casa, é sobre a tua vida. E quando você voltar para lá, a glória que está sobre a tua vida vai mudar o cenário lá, vai mudar a situação lá. Deus vai começar a agir. Deus está dizendo: eu estou pronto para agir, eu estou pronto para entrar na peleja. Vamos conferir isso. Nabucodonosor levou muitos deles para o cativeiro no primeiro ano do seu reinado, que era o quarto ano de Joaquim, e ele reinou 45 anos. Seu filho Elvio Merodach reinou 23 anos, e o seu neto Belsazar reinou 3 anos. Dá um ciclo de quantos anos? 70. Quando é que Deus vai entrar em juízo contra o neto de Nabucodonosor? Belsazar. Quando ele pega os vasos de Deus, do tesouro do Senhor, que o seu avô tinha tirado do templo, levou para uma festa que ele deu, e agora com as suas concubinas e com 1000 príncipes, ele começa a festejar, se alegrar. Aí o que acontece? Ele se embriaga. Aí diz: agora traz os vasos de Deus. O diabo está de olho em você. Vou falar novamente: o inimigo está de olho em você. Sabe por quê? Porque ele sabe que pode ter vários tesouros, mas você é um vaso escolhido. Você tem um nome, você tem um nome. Satanás queria estragar, queria profanar o santo. Você é o santo de Deus hoje. Você é a casa de Deus hoje. Você é a morada de Deus hoje. E quando Belsazar diz: traz agora, ou trazei-no agora, os vasos de Deus. Se ele falasse: trazei os vasos que estavam lá em Jerusalém, talvez não pegaria tão pesado. Mas ele quis afrontar Deus, que mexe com você pensando que está mexendo com você, vaso de Deus. Está mexendo com quem tem dono. E Deus está dizendo assim: olha, esta noite, pega esse dono, eu pego. Nesta noite, Deus vai escrever a história dos seus inimigos. Pastor, o que é isso? É Deus vai escrever uma história para eles agora. Zombaram de você, humilharam você, pisaram em você. É crentinha, tanta palavras. Olha as palavras pesadas que você ouve e coloca você e a tua fé, você e o teu Deus. Deus está dizendo: mexeu com os meus vasos, agora eu vou descer para mostrar para ele que o que é meu é meu. Enquanto os vasos de Deus são introduzidos e começam a colocar vinho no vaso, nos vasos de Deus, nas taças, nos cálices de ouro, começam a trazer os utensílios da casa de Deus e profanar. De repente aparece uma mão, ou o dedo da mão de um homem, que vai escrever na parede com letras garrafais: nenimene tekel farsim, pesado fosse na balança, encontrar-me falta, e deu, Senhor, cabo ao teu reino. Escute, eu disse para você que é Deus quem vai escrever a história dos seus inimigos. Ei, mexeu com o que é meu, eu desci na terra para julgar. Tocou no que é meu, eu vou entrar com justiça. Diz para alguém: é hora de voltar a cantar. Deus vai entrar com justiça agora. Não me ajuda, pelo amor de Deus. Deus vai entrar com justiça. Olha, filho, melhor
temperatura aqui nesse ar. Ei, melhora a temperatura do ar. O povo está com frio, está congelando. Melhora esse negócio. Talvez ninguém não se esquenta comigo. Eu não vou citar ninguém, não, pelo amor de Deus. A mão, os dedos aparecem, escute. Belsazar então para. Olha para a parede e vê a mão escrevendo. Ele disse para os seus amigos que estavam na sua festa: fujam todos de diante da minha presença. E entra na minha presença agora os encantadores, os magos, os feiticeiros, para me fazer entender que escrita é esta. Só que ninguém pode trazer a interpretação. Olha para cá, irmão. Tem coisa que vai ter que chamar o crente. Vai ter que chamar o irmãozinho, sabe, o crentinho, a fanática, a louca, o louco, sabe? Vai ter que mandar chamar você. Chama ela, porque ela ora. Chama ela, porque ela é vaso. Chama ela, porque ela não sai da igreja. Chama ela, porque ela gosta muito. Peraí, não era doido, não era fanática, não era viada da igreja. Agora é o quê? É vaso de Deus, foi tocado. Agora é hora do quê? Se tocou no vaso, o dono do vaso vai descer. Ele vai descer. Aí os feiticeiros de Babilônia dizem: não consigo entender. Aí vem os magos, diz: não consigo entender. Vem os astrólogos, não consigo entender. Vem os sábios e diz: não consigo entender. Aí sabe o que ele diz? Vamos matar todos. Aí Daniel falou assim: ó, diga para ele não matar ninguém, porque eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Diga para alguém: você vai voltar no mesmo lugar, agora de cabeça erguida. Não, diga, depois desse avivamento, diga, depois dessa unção, você vai ficar tão ousado, levou tão ousada. Vai entrar de cabeça erguida. Alguém vai ter o trabalho para vir fazer o que aqui, tu vai ter cuida da tua vida, porque Deus não provar, é hora de ver quem é Deus, viver como Deus age, pula, através da minha vida. Chegou tanto de Deus para mim, viu? Quando Daniel chega lá, o rei está tremendo os joelhos, batendo o joelho no outro, os lombos afrouxados, sabe? Subindo e descendo, sem conseguir ficar de pé direito. E um segura de uma cima do outro, ele não está ali, cai, mas não cai, mas não cai. Daniel falou assim: o que está acontecendo? Ele diz: eu vi uma mão, ou o dedo de uma mão, de um homem. E ele escreveu isso aqui. Ninguém pode interpretar. Daniel disse: eu vou interpretar, peraí, deixa eu ver. O que é que eu faço? Você consigo ler? Consigo ler. Que escrita é essa? Não é daqui, é de lá. É mistério, só entende que é espiritual. Tem coisa que é só você que vai entender. Vou perguntar de onde saiu, como é que ela conseguiu, como é que ele chegou lá, como é que ela chegou lá. Você vai ver, é mistério. Ninguém vai entender. Mas você vai entender porque você passou o processo. Aí Daniel vai dizer para ele: tu foi pesado numa balança, e foi Deus que pesou você. E tem uma coisa: Deus achou em você balança enganosa, está em falta, está faltando coisa aí, você não está completo, o peso aí não está batendo. E o Senhor diz assim: que o teu reino acaba hoje, e Ele vai entregar o teu reino na mão de outro. A Bíblia diz que naquela mesma noite, quando? Diga para alguém: é nessa mesma noite que Deus vai estabelecer a sentença. Naquela mesma noite, Belsazar, depois de 3 anos de reinado, ele morre. Diga para alguém: o que te impedia
Deus acabou de arrancar da tua frente. Diz o que te atrapalhava, o que atrapalhava, diga o Espírito de Deus vai começar a remover agora, não é agora, é agora, é agora, é agora. Daniel estava orando, e Daniel estava na Babilônia. Ele estava onde? E ele fazia o que lá? Ele estava orando, ele orava. Ei, você está passando por esse processo, está fazendo o que nesse processo? Murmurando, reclamando. Estou me vitimizando. Eu já estou cansado da igreja porque Deus não está me respondendo. Daniel estava no meio dos exilados, mas ele diz: enquanto alguém reclama, eu oro. Enquanto alguém está preocupado, outros estão acostumados com a situação que se encontra, eu vou orar. Você está vendo que a igreja está indo à bancarrota. E homens de Deus terão para se levantar, para levar a igreja para o espiritual. Não estão nem aí. A igreja está afundando espiritualmente. O Espírito de Deus está sendo extinguido de algumas igrejas. Só tem um homem lá fora pentecostal, mas dentro não tem mais Pentecoste, não tem mais presença, não tem mais unção. Tem igrejas por aí que o nome é Assembleia, mas o presidente já deu ordem: não quer obreiro falando em línguas no púlpito, porque púlpito é isso aqui, né? Mas vamos lá, falando em línguas na tribuna, eu não quero, porque ele não precisa, eu não quero obreiro pulando, porque isso aí é antiético, mas eu quero obreiro com a vida toda desconcertada, caloteiro, trambiqueiro, fofoqueiro, mentiroso, tudo, prostituto. Deus está dizendo: eu vou arrancar essa raça ruim e vou pegar quem é de baixo e colocar em cima, quem é de cima corre. Querem manter a situação porque tem uma receita. Igreja não vive de receita, porque a igreja que vive de receita, ela deixa de ser espiritual. Tem que bater uma meta mensal. Pegou? Então olha, passa a mão na cabeça do sujeito, deixa todo mundo quietinho aí, porque enquanto nós estamos na receita e está conseguindo cobrir a receita, deixa como está. Irmão, quem manda na receita da igreja é o dono da igreja. Então se ele abrir a porta, ele mantém a porta aberta. Se ele fechou, quero ver, ele vai manter. Quero ver. Qual será o teu posicionamento? Daniel estava no meio da Babilônia. Aí sabe o que ele faz? Ele encontra o livro. Diga para alguém assim: ó, se você procurar, você vai encontrar a resposta. Não é no profeta, não é na profetisa. Diga, é no livro. Capítulo 9, Daniel acha o livro, e quando ele acha o livro, ele começa a ler o livro, e o que é que ele encontra no livro? Daniel capítulo 9, versículo 1, e no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo livro, pela palavra, que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era 70 anos. Daniel diz: essa é a dúvida que eu tinha, eu achei a resposta no livro. Então, em vez de reclamar, eu vou orar, porque está chegando a hora de voltar para o começo, está chegando a hora de restaurar Jerusalém, está chegando a hora de restaurar a casa de Deus, está chegando a hora de levantar o altar novamente, porque
é porque Deus quer descer na casa. Diga para esse irmão: Deus quer descer na tua vida. Diz: Deus quer descer na tua vida. Então não adianta eu profetizar se eu não trazer para você a palavra. O céu já abriu, tem revelação, tem. Desde que você chegou aqui, Deus está mostrando o mistério. Só que primeiro precisa da palavra. Eu, Daniel, achei um livro. Eu vou perguntar para você: onde é que está o livro? Ô pastor, eu nem sei onde eu guardei o livro. Ô pastor, o livro está lá em cima do home na minha casa. Está lá no rato, está lá no criado do mundo, no Salmo 91. Ô pastor, não sei nem onde está o livro. Às vezes eu olho aquela escada ali, irmão, que é de livro ali, ó, da Bíblia, tá? O que é de Bíblia ali, eu falo, você não lê Bíblia não, né? Aí eu falo, eu quero achar o nome, só que a sorte deles que deixa o livro sem nome. Se eu achasse o nome, eu ia perguntar, eu ia ligar, eu ligo. Quem me conhece sabe que eu ligo. Ou fica cadê o livro? Ah, mas eu tenho duas. Melhor ainda. Então uma tem que andar com a outra, fica em casa. Ah, eu tenho três. Tá bom, uma fica no carro, outra anda contigo, a outra fica em casa. Ah? Só que não basta ter um livro, você precisa meditar no livro. Se a luta que você tem para ler, a cabeça dói, bate no sono, não é verdade? Eu não entendo nada, e pior se você chegar aqui na genealogia, hein? Quando você começa a ler, quem gerou fulano gerou ciclano gerou Beltrano gerou. Ah, meu Deus do céu, vou entender isso aqui não. Tem mistério ali, irmão. Antes eu criticava os irmãos que faziam roleta russa. Quem sabe o que é roleta russa? Pastor misericórdia, pastor. Não coloca uma bala lá no tambor da arma, dá uma girada e pá, para ver se. Não estou falando isso não. Senhor, fala comigo. Hoje mesmo estará pedindo para isso, para repreender, eu vou morrer, não vou morrer. Essa palavra é para quem com misericórdia. O autor da palavra fala, Senhor. Esse que será lançado na fornalha de fogo ardente, sangue de Jesus, está repreendendo na frente. Diga para alguém, você precisa voltar a amar o livro. Ei, ó. Os cristãos, há algum tempo atrás, mais ou menos um século atrás, quando os missionários entraram, os pentecostes entraram aqui no Brasil, aqui. O povo andava com o livro e perguntava assim, ó, você é da lei daqueles que andam com o livro da capa preta? Você que era conhecido pelo livro da capa preta. Aonde o pastor tem o livro da capa rosa? Não importa. O importante é o conteúdo. Ah, pastor, vou comprar uma Bíblia personalizada, chique, bonita. Mas tu não lê? Não adianta. Entendeu ou não? Daniel disse, eu achei o livro e vim, quando você conhece o livro, aí pastor, foi uma pandemia na terra, aí meu Deus não saiu agora, aí vai morrer todo mundo, né pastor? Eu disse, sangue de Jesus, vai morrer todo mundo. É mesmo, pastor? É. Ou tu vai morrer, ou tu vai ser arrebatado, dos dois um. A única certeza que eu me tenho é que um dia vai morrer, né? Ah, misericórdia, não sei que todo dia morrer desse negócio aí. Eu falei, irmão, o Senhor já falou lá em 2 Crônicas 7:13 que se ele viesse gafanhoto, pragas, pestes sobre a terra,
Ele ia ficar tranquilo no trono, por quê? Porque tem uma igreja de oração na terra. Porque tem um povo que chama pelo nome dele, tem um povo que se humilha, tem um povo que ora, tem um povo que se converteu nos novos caminhos, tem um povo que está em conexão com ele. Então quando esse povo ora, Deus me dá sentença. Lembra que logo no período da pandemia havia gafanhoto no Brasil? E eu entrar bem pelo lado do sul do país, onde está a soja, onde está as maiores plantações de grãos. O Brasil ia passar uma das maiores. Se está difícil, ia ser pior ainda. Mas sabe o que a igreja fez? Eu via pastor fazendo campanha. Até quem não falava com outro, meu filho, vamos orar juntos, vamos clamar. Aí de repente, alguém disse assim, ó, e os gafanhotos quando vinha entrando no Brasil, de repente, um vento mudou de direção e empurrou os gafanhotos para outro lugar. Isso foi um fenômeno natural da oração da igreja. Igreja viva, quando irmão, Deus permitiu a pandemia para ver se o povo orar. Se a gente orando é porque virou crente não com medo de morrer. Crente que tem medo de morrer não tem certeza da salvação. Ai, pastor, eu tenho não, porque se tivesse conhecesse os céus pela Bíblia, diria eu quero ir para lá logo, porque essa aqui não. Quando você conhece os céus, irmãos, através das Escrituras, a história é outra. Alguém está pegando aí? Tem irmãos que quando vai sair para o culto, ele faz assim, pega o livro, assim, ó. Em vez de ele apanhar na palavra, ele vai na palavra. O livro. Que é, pastor? É que está tão tempo guardado, cheio de poeira. Eu vou para o culto agora, ô glória. Tem irmãos que se você pegar a Bíblia dele, tem página colada. Por quê? Porque não lê. Irmão, quando você lê o livro, olha para cá, tudo que está acontecendo no mundo faz você ficar feliz. Por quê? Porque está dizendo, o mundo está dizendo, os fenômenos estão dizendo, tudo está dizendo que o nosso Senhor já está voltando. Tudo mostra que Cristo já volta. E quando estão se descabelando em Babilônia, Daniel diz, eu vou adorar. Por quê? Porque chegou o ano, o ano é esse. Diz para alguém assim, ó, é este ano, diga. E começa essa semana, diga. E é este mês que Deus começa, diga, é este ano, nesta semana, é este mês que a minha vida vai dar uma reviravolta de 360 graus. Pela palavra! Leia a palavra. Vamos na palavra. Eu? Olha o livro. Olha o que o Senhor falou para Josué. Se tu meditar, se tu guardar, se tu falar, se tu não se afastar, se tu não desviar nem para a direita nem para a esquerda do que está escrito no livro, quando você marchar, o inimigo que se levantar contra você vai cair logo. O Senhor diz, nenhum inimigo se susterá diante de ti. Nenhum. Eu vou falar novamente. Irmão, não tem pombagira, não tem tranca-rua, não tem preto velho, não tem nada. Pastor, estou fazendo trabalho, estou mexendo, deixa mexer o que quiser, meu irmão. Contra a tua vida que conhece a palavra, que medita a palavra, que guarda a palavra, que fala a palavra. Todos os inimigos cairão diante de ti. Nenhum inimigo se susterá diante de ti. E se a avivamento, viu, irmão, voltasse para as Escrituras. Tem gente perdendo batalhas dentro da própria casa. Por quê? Porque esqueceu do livro. Alguém está me entendendo, irmão? Ô pastor, eu estou lendo um livro agora de 500 páginas. Não estou falando desse livro não. Não da Bíblia. Pastor, eu estou lendo um livro de 2.700 páginas. Não é desse livro que eu estou falando. Estou falando desse livro, da Bíblia. Porque quando você está na palavra, as coisas fogem do controle.
Mas aí quando você vê a palavra, ela te conforta. E Deus te trouxe aqui para isso, para te confortar. Porque o teu limite já esgotou. Porque foi o que tu disse, já esgotei o meu limite, para mim já deu. O Senhor diz assim, pois eu me levanto hoje. Irmãos, o Senhor está falando de outra coisa. Toda profecia tem que ter base no livro. Se o que o profeta disser não tem base no livro, não é de Deus. Tá? E o Senhor diz para ti assim, mulher, hoje, não é amanhã, hoje, Ele te trouxe aqui. Foi de uma hora para outra, Ele criou a situação e te trouxe. O convite chegou. E tu disse, eu vou lá. E tu veio. E Deus disse assim, agora eu entro para reorganizar. Ele falou, reorganizar. E colocar tudo no devido lugar. E vou eu mostrar para aquela que anda te afrontando, que envia palavras para te ferir, para te machucar, que você tem alguém que cuida de você, que nessa noite está vindo com a própria mão, na minha mão, o dedo dele, e vai começar a escrever uma sentença. Deus me diz assim, ó, justiça. Eu entro com justiça. Deus está julgando a causa. E Deus diz, alegra o teu coração. Tu chegou no teu limite, agora deixa que é comigo o negócio. Eu vi a Deus tomando na tua mão e vi a Deus te ajudando a caminhar um pouquinho mais, porque você está tão perto, você já caminhou tanto. Mas ele disse, agora, o Senhor diz, agora eu te ajudo, tá? E vou te fazer chegar lá. E por esses dias, tu saberá que tudo valeu a pena, porque as pessoas te viram chorando, pessoas te viram comentando e não entenderam nada. Só que depois você vai rir de tudo isso. Por quê? Porque o que Deus vai fazer lá na frente, Ele vai te fazer entender o que passou ontem. Aí você vai dizer, valeu a pena eu passar por aquilo para poder chegar até aqui. Agora eu estou preparada para administrar isso aqui, porque Deus me preparou ali. Pegou? Com o Senhor. Livro, não se afaste dele. Medite nele. A resposta que você precisa não está nas lives pelas mídias sociais. Gente que você nem conhece, gente que nem congrega, gente que nem sentou para aprender, está de pé, ensinando o que nem aprendeu, sentado. Você sendo ministrado por pessoas que você não conhece. Então nós temos aqui, Ciro foi um instrumento escolhido do Senhor para trazer o retorno dos judeus, para reconstruir o templo. Agora vocês vão pegar essa, eu desço aí e eu subo lá também. Deus vai usar no mesmo cenário da humilhação, da vergonha, pessoas para patrocinar os teus sonhos, os teus projetos. Pastor, como é que é isso? É coisa para Deus. Deus vai criar a situação. E não é pistolão. Não é amizade com alguém. É o próprio Deus que vai fazer. O Senhor diz assim, ó, hoje foi a tua última lágrima. Hoje foi o teu último choro. O Senhor diz, reprime o grito. E reprime o teu choro. Porque quando eu desço para arrancar dali e colocar aqui, para tirar de lá e colocar de lá. Eu vi a Deus botando coisas e pessoas de lugares só para te dar a vitória. Porque Deus falava que tem gente no lugar que não era para estar e está atrapalhando o processo. E Deus falou assim que é Ele que vai descer, é Ele que vai entrar em ação, e Ele vai começar a tirar. Tem gente que vai para longe, vai ter que ir para longe, é Deus que vai tirar. Tu sabe o que eu estou falando, eu não vou ter detalhes, mas Deus, eu vou tirar de perto, porque está atrapalhando, está contaminando, está confundindo a mente. Porque
uma hora fala com você de um jeito, depois do nada muda de repente. O que é isso que está acontecendo? Está falando depois de um jeito, depois muda de repente, do nada muda. De repente parece que é bipolar o negócio, né? Não está entendendo, né, mulher? Deus manda dizer assim, que o diabo que estava fazendo a cabeça, Deus vai arrancar para longe. E até o contato Deus vai fazer perder completamente. Está entendendo? Porque você disse, eu não aguento mais. Desse jeito eu vou acabar morrendo. Tu não vai morrer coisa nenhuma. Deus está dizendo, o livro ainda é palavra de Deus. E no livro está escrito que é este ano que Deus dá fim, Deus dá um basta na situação e muda o cenário, porque já vai para quase 4 anos a situação, tu não aguenta mais. Deus falou, eu entro hoje para resolver, eu entro hoje para fazer. Se você der glória, eu tenho 10 minutos para terminar, eu vou ficar agora. Diga para alguém, Deus vai usar quem você nem imagina para patrocinar. Diga assim, a bênção vai ser grande. Diga assim, prepara o Pix. Diga assim, tu não tem Pix, bora, prepara o Pix. Se tu não tem a conta, abre uma conta. Acho que eu estou falando besteira, estou na oração. E essa palavra veio quando eu estava acabando. Agora, olha o mistério. No entanto, quase 200 anos antes do seu nascimento, o Senhor havia revelado o seu nome para o profeta Isaías. Isso eu estou falando de Ciro. Além disso, 2 vezes Isaías menciona o nome desse rei persa. Isso diz de Ciro: ele é o meu pastor. Irmão, deixa eu chamar o ímpio de pastor. Ó, imagina a situação dos crentes. Esse é o meu pastor e realizará todos os meus prazeres. Olha que coisa linda. Deus usar o ímpio para realizar os prazeres dele. Não, devia ser Deus usar o crente para realizar os prazeres de Deus, para dar prazer para ele, para dar alegria para ele. Não, é o ímpio que vai fazer isso, para dar prazer para ele, dizendo a Jerusalém: tu serás edificada. Diga para alguém, Deus está te dando estrutura espiritual. Diga, você vai voltar para o começo, mas vai voltar com estrutura, mas vai voltar preparado, mas vai voltar pronto para enfrentar o cenário. Porque não adianta voltar de qualquer jeito, você vai estudar o Paulo e vai embora de novo. Não, vai voltar estruturado. Tu serás edificado, e o templo, teu fundamento será lançado. Assim diz o Senhor ao ser ungido a Ciro, cuja destra é o seguro, para subjugar as nações diante dele, e soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as 2 portas de folhas, e as portas não serão fechadas. Isaías 44, 28, Isaías 45, primeiro. Isaías 45, 13 diz: eu ressuscitei em justiça. Diga para alguém, o Senhor avivou em justiça. Diga, devolveu a vida. Diga, ressuscitou em justiça. Agora escute: e endireitarei todos os seus caminhos. Deus vai endireitar tudo. Ele vai endireitar todos os teus caminhos. Aí diz: ele edificará a minha cidade e libertará os meus cativos, não por preço nem por recompensa, diz o Senhor dos exércitos. Diz assim o Senhor: ó, eu vou fazer trabalhar de graça, eu vou honrar ele, mas ele vai patrocinar sem que ninguém pague nada a ele, para que a casa, para que o templo, para que a cidade, para que os muros, para que as portas sejam restauradas. Nós vimos Isaías profetizando isso, segundo o Senhor deu a ele a ordem. Mas nós vamos ver que os vasos da casa do Senhor
Deus. Diga, eu sou um vaso restaurado. Olha aqui. A Bíblia diz que os vasos foram profanados. Ciro agora diz, eu vou restaurar o vaso. Qual o seu nome? Vou falar duas vezes, ela vai pensar que ele me estranha. O Senhor diz assim, filho, tu és um milagre na minha mão. Eu vou usar uma linguagem minha, tá? Não é que tu é vida louca, é que tu tem um Deus que cuida. Um dia armaram tudo para ir, vou usar uma linguagem que Deus me deu aqui, tá? Falaram que era um desembolso para acabar com a tua vida. E Deus no caminho interceptou com a ligação dizendo, não toca nele. Você diversas vezes viu na tua frente a morte e Deus te deu escape. E o Senhor mandava eu dizer para você, querido, que tu és o vaso que Ele vai restaurar na terra. E Ele vai calar a boca de muita gente no meio da tua parentela. Eu vi a gente que ao invés de falar palavras para profetizar bênção para a tua vida, só profetizam tragédia. Eu vi alguém chorando por você. Eu vi alguém pedindo a Deus para te guardar. Eu vi a pessoas perdendo o sono. E Deus dizendo assim, olha, enquanto pessoas dizendo não adianta falar, não adianta dizer mais nada, porque é cabeça dura, vão acabar matando ele, vai matar nada. Deus diz, eu te trouxe aqui nesta noite para dizer, eu estou escrevendo uma nova história para a tua vida. Eu estou fechando a cova. E não tem homem, não tem Deus. Não é que você tem corpo fechado, não. É que Deus vai blindar você. É que Deus vai cobrir você com o sangue dele. Pega, meu filho. Pega no ombro desse irmão, balança aí para você acordar. Deus vai restaurar o vaso. Mas assim, ó, o Senhor me diz assim, ó, eis aí para mim um vaso escolhido, mas os processos estão tirando da posição o meu vaso, mas eu arrastei ele. O Senhor começa desse jeito, eu arrastei ele até este lugar, porque eu precisava falar com ele diretamente. E então o Senhor dizia assim, ó, diga para o meu servo que hoje eu estou restaurando todas as áreas da vida dele. Eu via uma pessoa do sexo feminino. Esta pessoa permitiu a ferida se tornar uma ruptura muito grande. E eu via algo que se foi. Mas Deus diz, diga para o meu servo que a restauração que eu estou trazendo hoje, eu vou mostrar o resultado do outro lado, nessa direção aqui, ó, nessa direção aqui, eu vou mostrar o resultado nessa direção. E então não vai precisar dizer, mudei. Ele não vai precisar dizer, ó, a história é diferente, não. Eu vou fazer todos verem que não é mais a mesma pessoa. Hoje Deus te diz, acabou o teu exílio em Babilônia, e eu te trago de volta para a minha Jerusalém, e eu te restauro como o meu templo, e eu te levanto como o meu altar santificado. Recebe da parte de Deus alegria na alma mais uma vez. Daniel 1:2. Então Ciro restaurou os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém e colocado na casa dos seus deuses. Olha para cá. Os vasos da casa de Deus estavam no lugar errado.
estava no lugar errado. Irmã, senhora aqui, ó. O problema é que tu está no lugar errado. Porque ninguém entende o mistério que Deus tem contigo. Ninguém entende o seu jeito. Às vezes, no secreto, dizem assim, é maluca, é louca. Diz ela que Deus usa ela. Mas tem um problema, tu não diz que Deus te usa, Deus te usa mesmo. Só que o processo está tão difícil que a vontade é de sumir não é do lugar, é do planeta Terra. A vontade que tinha de estar com Deus. Só que há uma promessa de Deus. Há um mistério entre você e Deus. E Deus diz assim, eu te trouxe aqui esta noite para dizer para você, tem de novo para a tua vida. Tem de novo para a tua vida. Tem restauração para a tua vida. Todas vezes eu devolvo as ferramentas para você hoje. Eu coloco de volta nas tuas mãos hoje. O Senhor diz assim, olha, você tem buscado, você nunca tem campanha com um propósito entre você e Deus. E parece que Deus nem ouviu a campanha, não foi? Mas o Senhor falou assim, hoje eu respondo a campanha que tu fez. Alguém diz, eu só vim falar, é campanha, não acontece nada. Deus manda dizer que a resposta da campanha desce hoje. E Deus diz, todos verão a glória do Senhor. Deus está dizendo, eu visito pessoas em cadeias. E eu começo um processo de transformação a partir de hoje. Eu ouvi tua oração, a campanha foi aceita. Alguém abraça, não gosta daí? Derrubou na casa. É hora de voltar para Jerusalém. É hora de voltar para Jerusalém. Pergunta para alguém, vai ficar em Babilônia ou vai voltar para Jerusalém? Diga se chegou a hora. Diga, Deus vai mudar todo o cenário. Aleluia. Aleluia. Quando Deus faz Belsazar cair, sem dúvida, Ciro manda agora recolher e guardar cuidadosamente os vasos, os navios, tudo que pertencia ao Senhor. Aí ele chega para Mitredate e diz, ó tesoureiro, toma aqui nas suas mãos, chama agora a Sesbazar, escute, Sesbazar, que é o nome caldeu dado a Zorobabel, príncipe da nação de Judá, da linhagem de Davi, que precisava agora a promessa voltar. Porque o Senhor diz, não voltará sucessor ao trono de Davi. O rei diz, pega, entrega na mão do príncipe. Cadê o príncipe? Cadê a princesa? Cadê a princesa? Cadê a princesa? Cadê os príncipes? Diga para alguém, o tesouro vai vir para a tua mão. Você nem voltou para Jerusalém ainda, mas o tesouro já vai estar nas tuas mãos. Entrega na mão dele os tesouros. Entrega ao príncipe Zorobabel, filho de Saltiel. Entrega a ele todo o tesouro. Ele nasceu em Babilônia. Ele recebe o nome estrangeiro na Babilônia. Diga para alguém, você é estrangeiro nessa terra. Diga, estrangeiro em Babilônia. Diga, a tua casa não é aqui, é em Jerusalém. Então vamos voltar para Jerusalém agora. Deus levanta ele como líder para liderar o povo para voltar. É só essa vez que eu vou mexer com você. Diz para alguém, você foi chamado para influenciar e não para ser influenciado.
situação e não ser liderado. Vou fazer o quê, né? É assim mesmo, nada, reage. É você que vai abrir a boca, vai ser assim, vai andar assim, vai caminhar assim, a direção é essa, vem por aqui. Deus está te dando autoridade para isso, Deus está te levantando para isso. Avivamento é isso. Direcionamento de Deus. Prepara ali louvor. Fogo santo. Tá. Nós vemos Esdras falando dessa chamada e do nome de Zorobabel. E nós vamos ver o profeta Zacarias também falando. Agora, irmão, está preparado? Pergunta para alguém, preparou a conta? Preparou a conta? Preparou a conta? Meu Deus. Ao todo, 5.400 vasos de ouro e prata que foram entregues na mão dos príncipes, das princesas. Pegou não? Vai para minha conta, João. Pode pegar aí. Entregue a Zorobabel para serem levados de volta a Jerusalém. Diga para alguém: Deus está te levantando para levar pessoas a Jerusalém. Não é para deixar elas ficarem em Babilônia. Deus chamou a igreja para tirar as pessoas de Babilônia e levar para Jerusalém. A igreja está na terra para conduzir o povo para Jerusalém. Deus escolheu você para isso. Com tudo isso, Deus não se mostra que esqueceu do seu povo. Deus não se esqueceu de você. Deus está se lembrando de você. Ele não se esquece da promessa que Ele fez. Ele está dizendo: não me esqueço da promessa, porque ainda eu tenho remanescentes, e eu vou trazer os remanescentes de volta da grande dispersão em todas as nações do mundo. É isso que ela está dizendo no capítulo 1, versículo 7 a 11. Deus está dizendo: eu vou trazer todos de volta para o centro, para o começo. E quem é que eu vou usar para isso? Os príncipes que estão aqui nessa noite. Você é quem Deus escolheu para estar aqui, para ser conduzido e condutor de pessoas. Fique de pé comigo. Olha aqui. Diga para alguém: se você não crê na palavra, não crê no livro, diga: o ímpio vai crer. Olha o que diz: que Ciro acredita na palavra. Olha a palavra, as palavras de Ciro: o Senhor Deus dos céus, Deus de todos os reinos da terra, designou-me para construir um templo para Ele em Jerusalém de Judá. A verdade é que de agora em diante, olha aqui, o sol vai voltar a brilhar para você. A noite negra chega ao fim. O sol voltará a brilhar em sua direção. O que Deus está dizendo através de Ciro é: eu me lembrei da aliança que eu fiz com o meu povo, e o sol vai voltar a brilhar para ajudar. É tempo de reconstrução, é tempo de restituição, é tempo de restauração, é tempo de avivamento. Chegou agora, é o tempo do avivamento, da reconstrução, da restauração. Chegou agora.
Faz assim, filhinho. Deus diz assim: te empurraram em um poço. E enquanto você estava no poço, eles estavam tentando resolver o que fariam contigo. Alguém disse: vamos matar. Outro disse: não, é irmão nosso, é parceiro. Enquanto outro dizia assim: vamos vendê-lo. Aí Deus está dizendo: eu tenho um propósito. Eu vou tirar você do poço. Eu permiti passar pela prisão. Só que vai ser da prisão para o palácio. Está entendendo? Pastor, eu não estou entendendo muito. Eu vejo se prendem os seus pés, prendem as suas mãos. Essas correntes são males que vêm acompanhando todos os homens da tua família. Mas Deus diz que em você Ele quebra tudo a partir de hoje e começa Ele uma nova etapa, uma nova história, um novo tempo. É de dentro do poço mesmo, é lá de dentro que Ele vai bradar na tua vida. Assim como Jó estava lá no fundo do poço e ele orou pelos seus amigos e Deus mudou o cativeiro dele. O Senhor diz: este é o mundo do teu cativeiro hoje, este é o mundo da tua história hoje, este é o mundo da sentença hoje. Ô diácono, abraça esse moço, pelo amor de Deus aí. Ele precisa de um abraço, é de papai, não é de irmãzinha não, não é de mamãe não, é de papai. Aperta forte, aperta. Ele tem que sentir que é um macho agarrando ele. Pastor, o que é isso? É o próprio Deus dizendo: você não está só, eu te arranco deste poço e coloco nos teus lábios um cântico de vitória. Diga comigo: está difícil para mim. Diga: mas com meu Deus, no controle, tudo é possível. Agora escute, do versículo 1 ao 4 do capítulo 1 de Esdras, nós vamos ver o decreto de Ciro. Do versículo 5 ao versículo 8, nós vamos ver o coração que não tinha mais esperança. Do versículo 9 ao 11, nós vamos ver os utensílios do templo sendo devolvidos para o lugar santo. Feche seus olhos, por favor. Todos que estão aqui, por favor, feche seus olhos. O Senhor está dizendo: eu vou trazer você de volta para o altar. Eu vou trazer você de volta para o lugar. Eu estou trazendo você para o templo. Irmã Tassiana, Deus diz: não pede mais tempo não. O vaso está fora do tempo, é hora de voltar. O Senhor não está dizendo no tempo físico, está falando do espiritual. Tem situações da sua vida, desculpa se tem seu nome, mas tem situações da sua... Continue jovem com jovem, você chama igreja. Tem situações na sua vida que você está levando com a barriga, você está empurrando, você está lutando sozinho, você está cansada. E o Senhor diz assim: ó, se você permitir que eu te arranque de Babilônia e te leve de volta para o lugar que você nunca deveria ter saído, então eu vou começar um reboliço. E vai haver uma extensão, porque eu vi a unção dentro da tua casa se estendendo para a casa dos teus pais, se estendendo para a casa da tua parentela. E o Senhor me diz que você é o canal que Deus levantou. Não adianta ficar se lamentando, não adianta fazer como os anciãos de Judá, sentar na porta para ficar se lamentando pelo que não deu certo. É hora de voltar para a posição que Deus quer. É hora de voltar para Jerusalém, porque a obra está atrasada. E Deus diz: eu tenho pressa, eu tenho pressa, eu tenho pressa. O Senhor diz assim: se você se colocar onde eu quero, eu vou resolver todos os problemas. E tem mais: o que é para somar na tua vida Ele vai deixar, mas o que é para atrapalhar Ele vai arrancar. Seja coisa, seja pessoa, seja situações, mas Ele diz: nada vai te impedir de sair desta Babilônia e voltar para Jerusalém, para diante do altar, para serviço daquele que te chamou.
Deus está dizendo: não adianta se desesperar, não adianta ficar procurando desabafar com pessoas que não podem te ajudar. O Senhor diz: pode gritar, pode falar comigo, porque eu vou ouvir e a minha mão vai começar a trabalhar a partir de hoje. O Senhor diz: a partir de hoje, eu acredito, eu vou me atrever, eu acredito que até sábado, não é quem me falou, eu vou me atrevendo, porque pelo que eu estou vendo e fazendo, até sábado você vai ter um sinal de Deus aí. Mas só é você dizer: Senhor, hoje eu saio de Babilônia e eu venho para o altar, eu venho para Jerusalém, eu volto para o lugar que é para eu estar. Recebe de Deus nesta noite alento para a minha alma. É hora de voltar. Mão no coração, olhos fechados, por favor, todos. Eu pergunto para você uma pergunta retórica, não precisa me responder, mas responda para Deus. Vai continuar em Babilônia ou quer voltar para Jerusalém? Eu não sei como é que está a sua situação espiritual. Talvez você pegou carona no corona, parou de congregar, parou de servir, parou de buscar, sei lá, está em algum processo de esfriamento, mas você hoje quer sair de Babilônia e voltar para Jerusalém, assim como Deus usou o rei Ciro, e Esdras escreve no capítulo 1 as palavras de Ciro e o posicionamento dos príncipes e da animosidade de Zorobabel, filho de Saltiel, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. Eles receberam um reforço, um renovo, um avivamento e seguiram em direção a Jerusalém para um novo tempo. Você que talvez não serve a Deus ainda, você está desviado da fé, quer sair de Babilônia e quer voltar para Jerusalém, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Tem uma irmã vindo aqui, está saindo de Babilônia e voltando para Jerusalém. Cadê? Tem mais alguém? Eu sei que tem. A hora é agora. Rápido, que eu tenho que orar, que os irmãos querem receber poder. Tem uma moça aqui, mais uma moça aqui. Tem mais outra vindo ali com lágrimas nos olhos. É noite de restaurar a aliança. Eu não faço apelo, só quando Deus me dá ordem para fazer isso eu faço. Você é um vaso de Deus, mas está no lugar errado. Está no meio de ídolos. Você tem que voltar para o lugar santo. Está vindo um moço ali agora, mas está vindo um rapaz. Cadê você que precisa? Tem mais gente. Tem mais pessoas. Rápido, eu preciso terminar o culto. Eu não ia fazer isso, mas o Senhor falou: faça. É hora de você voltar para Jerusalém. Tem um moço aqui também, glória a Deus, ainda vem de mãos dadas. Aleluia, eu vi um príncipe que trouxe ele, que coisa linda. Vem a irmã ali que acabou de receber uma palavra poderosa, o irmão está voltando para o lugar certo, voltando para Jerusalém. Deus não erra, irmãos, a mensagem tem endereço certo. Deus não erra, Deus não se confunde. Você viu o culto de ontem para o culto de hoje, é extremos, completamente diferentes. Cadê? Tem mais. Eu preciso orar. Depois vai reclamar que o culto terminou tarde, você está me atrapalhando. Sai do teu lugar, venha. Venha, filho, venha, jovem, adolescente, criança, sei lá, venha. Preciso que você venha e volte para Jerusalém. Ô pastor, mas eu nunca fui crente, é hora de vir, então aproveita aí a carona de que está indo para Jerusalém, entra no meio da multidão e vai junto. Venha. Eu não quero chamar você, eu nem você, eu não tenho aqui, não tem isso não. Eu não obrigo ninguém. Não faço chantagem emocional nem psicológica com ninguém, não. Aqui é, você quer? Venha. Você está em Babilônia, é hora de vir para Jerusalém.
Deus quer te usar, Deus quer te abençoar. Vai voltar com ouro, vai voltar com prata, vai voltar com fazendas, mas precisa se voltar agora. Tem mais um chegando ali, glória. Ah, Deus não erra. Você quer fazer uma aliança com Jesus hoje? Venha, é agora. É Jerusalém, venha. Irmãos, eu preguei tão calminho hoje, ontem eu gritei. Hoje é o mistério, venha. Tem gente aí na galeria precisando, irmãos. Eu não vou olhar em direção a ninguém, não vou chamar ninguém. Tem uma pessoa desse lado aqui, ó, precisando urgentemente disso, ó. Desse lado aqui. Eu não vou apontar não, tá? Tá desse lado, eu não vou chamar não, só vou falar desse lado. Aqui tem mais dois desse lado. Venha, eu preciso orar. O fogo vai cair agora, vai explodir tudo aqui. Bora, filho. Vou chamar a última vez. Aqui não tem esse negócio. Olha, mas se você não vier, o diabo vai matar você, não sei o quê. Olha lá, tem uma filha que é essa mesmo, é ela mesmo. Deus não erra. Isso é avivamento, irmão. Salvação de almas é avivamento. Restauração de almas é avivamento. Retorno é avivamento. O negócio vai pegar fogo aqui, vai explodir tudo. Quer ver, rapaz? Vou chamar a última vez. Venha. Se alguém saiu aí, dê sinal para mim. A última chamada foi essa. Vamos degolar. Glória a Deus. Igreja, mão no coração. Vocês aqui na frente. Ai, meu Deus. Deus conta contigo, mulher. Deus conta com você. Se a coluna cai, a casa desaba. Olha a bagunça que o diabo tem feito. Mas eu te trago de volta hoje, vaso, para Jerusalém. Deus tinha falado para eu falar contigo, mas eu disse, Senhor, eu só vou falar com ele se o Senhor trouxer ele até Jerusalém. O Senhor dizia assim, eu estou reparando o vaso. Há um tempo de restauração e mudança para a vida do vaso. E o Senhor diz assim, olha, que se você entendeu o que o Senhor falou e como o Senhor te chamou, a partir de agora a tua história será completamente mudada. Havia algo pronto para bloquear, para atrapalhar, para impedir uma ação de Deus. Mas quando você saiu de Babilônia e veio para Jerusalém, o Senhor diz, eu estou dando mais uma oportunidade. Vem uma moça ali também? Sim. Aí. Está vendo o mistério? Aleluia. Vocês aqui vão repetir comigo assim, Senhor Jesus. Não, só eles aqui, vocês ficam assim ligados, olho fechado. Vocês aqui dizem assim, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu ouvi a sua palavra. Entendi que sou príncipe. Ai, não é princesa, pelo amor de Deus. Eu diga, entendi que sou príncipe. E hoje eu me levanto para influenciar. E todo ouro, toda prata, todas as fazendas, joias preciosas, voltam para as minhas mãos. Porque estou indo para Jerusalém. Estou indo para o recomeço. A partir de hoje, a minha história, a minha vida não será mais conduzida pelas emoções nem pelos momentos, mas será conduzida pelo Espírito Santo.
Espírito de Deus. Agora toda a igreja diz: Espírito de Deus. Espírito de Deus, me enche agora, até eu transportar, assim como o Senhor avivou o espírito de Zorobabel. Aviva o meu espírito agora, me levante agora, me enche agora, até eu transportar na tua presença. Deixa a glória descer. Diga: chegou o final do exílio. Diga: chegou o final da prova. Diga: é o novo começo de Deus para a minha vida. Começa a orar agora. Começa a orar. Começa a orar. Fica aqui na frente, mano. Fica aí. A igreja começa a orar. Vai. Deixa a chama crescer, deixa a brasa acender, deixa Deus operar. Deixa a glória descer, deixa o fogo queimar. É hora de você adquirir. Deixa neste lugar. Deixa a glória descer, deixa o fogo queimar. Deixa a chama crescer, deixa a brasa acender, deixa Deus operar. É a presença de Jesus. É a hora. É a glória. Levanta a mão, igreja. Levanta a mão que eu vou orar. Senhor, meu eterno Pai, o teu povo, meu Deus, o teu palavra, e diante, meu Deus, daquilo que abre ele te deu, eles sairão daqui hoje, convicto e na certeza, meu Pai, de que o Senhor já deu para eles aquilo que manterá eles na tua presença e no centro da tua vontade. Meu Deus, leva o teu povo em paz, em segurança, livrando, guardando e acrescentando algo da parte do Senhor. Faz amor para receber. Que a graça de Deus, que as doces consolações do Espírito